Graça e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos a mais um culto. É uma alegria muito grande estarmos aqui com os irmãos para adorar e celebrar. Por isso que nessa noite nós queremos realmente exaltar o nome do Senhor. Amém? Jesus.
morte venceste, e o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama tua glória. Ressuscitaste, vivo estás, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E a morte venceste, e o véu tu rompeste. E o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Graça e paz, queridos. Olha, ainda há pouco nós tivemos um louvor muito abençoado, glória a Deus por isso, né? Domingo passado nós tivemos a participação do Jun e neste final de semana nós ampliamos ainda mais, né? Agora com toda a banda Reverso participando, né? O Jun no violão, a Evelyn no vocal, o William tocando contrabaixo, o Ender tocando teclado e o Igor na batera. Foi uma grande bênção, graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração para esse tempo. Queria que você abrisse comigo na Epístola de Judas, né? Lá pertinho do Apocalipse. Judas, que é um livro bem pequeno, um capítulo apenas. Vamos fazer a leitura. Abra comigo, por favor, em nome de Jesus. Vamos lá. Judas capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre a batalha da fé. A batalha da fé. Queridos, nós estamos vivendo dias onde mais do que nunca precisamos estar exercitando a nossa fé. Desde que nós conhecemos a Cristo,
nós somos desafiados a exercitar a nossa fé. Aliás, a salvação só vem mediante a fé. Paulo escrevendo em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, É mediante a fé. Então, pela fé nós recebemos a Cristo como o único Senhor e único Salvador de nossas vidas. E pela fé também nós temos que trilhar toda a nossa carreira cristã, Toda a nossa carreira cristã, para que possamos chegar lá na frente, conforme diz Paulo, escrevendo lá na sua carta a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, Queridos, nós sempre vamos precisar da nossa fé. Enquanto estamos aqui nessa terra, nós vamos precisar fazer uso da fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé não falsificada, uma fé que realmente atraia a presença de Deus, uma fé que faça toda a diferença em nossas vidas, na vida daqueles que estão à nossa volta. Quando nós olhamos para esta carta de Judas, uma das menores cartas da Bíblia, um dos menores livros da Bíblia, nós vemos aqui que Judas, este Judas aqui, ele era irmão de Tiago, meio irmão de Jesus também, E esta carta, muito provavelmente, ela foi endereçada, segundo a história, a uma igreja que estava ali na Ásia Menor. Não sabemos exatamente qual igreja, mas muito provavelmente a uma das igrejas que estavam situadas ali naquela região. E é interessante que esta carta, apesar de tão pequena, 25 versículos apenas, ela é de uma profundidade incrível, Ela vai trazer aqui alguns alertas importantes, Ela traz palavras escatológicas da volta do Senhor, Mas ela, principalmente, ela nos exorta, a vivermos uma vida combatendo, combatendo aí um bom combate, usando a fé, para combatermos aí um bom combate, combatermos algumas heresias nas quais nós vamos observar aqui. Eu queria que você acompanhasse comigo, no texto, que você abrisse aí o texto bíblico e acompanhasse comigo. Primeiro que, quando Judas fala aqui da batalha da fé, esta palavra batalhar, epagazonomai, epagazonomai, é uma palavra grega que significa simplesmente lutar, é lutar mesmo, com muito esforço, com muita dedicação, com muito empenho, para nós vivermos uma vida cristã de acordo com os princípios e valores bíblicos, irmãos, nós teremos que lutar, no bom sentido falando, não lutar fisicamente, não agredir fisicamente, mas nós teremos que nos posicionar espiritualmente falando, temos que nos posicionar. Veja que no verso 4, Judas já vai dizer assim: batalhar, nós precisamos batalhar contra as heresias que querem dissimular a verdadeira graça de Deus e transformá-la em libertinagem. Então a primeira coisa que nós observamos nessa carta é isto, na qual nós precisamos batalhar contra as heresias que querem dissimular, querem corromper, querem trazer o engodo, o engano à verdadeira graça de Deus. Olha o versículo 4, diz assim: pois alguns homens que não temem a Deus entram no meio da nossa gente sem serem notados, sorrateiramente, Ensinos que vão entrando sorrateiramente. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral, Uma outra tradução fala de libertinagem. E também rejeitam Jesus Cristo
Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Então, ensinamentos hereges, né? O que é uma heresia? É tudo aquilo que vai contra os verdadeiros valores bíblicos, né? É tudo aquilo que vai contra os verdadeiros princípios da verdade da palavra do Senhor. Vem para distorcer, vem para corromper, vem para enganar o povo de Deus. Por isso, eu e você, amado, minha amada irmã, nós precisamos estar atentos a isso. Temos que tomar muito cuidado. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo esse tempo virtual, né? Estamos aqui conectados virtualmente. Nós estamos vivendo esse tempo virtual. Olha só, queridos, hoje a artimanha de Satanás se ampliou através, obviamente, dos meios tecnológicos, dos meios virtuais. Hoje, não necessariamente alguém vai entrar no templo, né? E alguém vai começar a dissimular, né, heresias no meio do povo, ali da congregação, da igreja local. Hoje é muito fácil alguém adentrar a sua casa através, né, dos meios virtuais, né? Um celularzinho na palma da mão. Muito fácil. Hoje nós temos aí pessoas para ensinarem, né, sobre todos os assuntos bons e assuntos ruins, assuntos verdadeiros, mas assuntos também mentirosos, maliciosos, né? Hoje nós temos pessoas ensinando a boa doutrina bíblica através das redes sociais, mas nós temos muitas pessoas ensinando muitas heresias e tem enganado, né? Tem iludido, tem feito com que várias pessoas se desviem do verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Por isso, queridos, nós temos que estar muito atentos, né? Estes homens, essas pessoas que não têm temor do Senhor no coração, vão se infiltrando e vão esparramando, né? Vão dissimulando, vão corrompendo, né? Entre aspas, a verdadeira graça de Deus, né? Vão corrompendo. Uma segunda coisa que nós observamos é que devemos batalhar contra a incredulidade. Judas vai dizer aqui, olha, mais do que nunca vocês têm que se posicionar, né, na verdadeira fé, né? Na verdadeira fé, porque aqueles que não creem serão aniquilados, serão destruídos. Olha só, versículo 5 diz assim: a falta de fé gera morte e destruição. A falta de fé, a verdadeira fé, porque, queridos, fé todos nós temos, cada um nível diferente do outro, mas todos nós temos. E a fé que Judas está abordando aqui é a fé que está relacionada diretamente com a nossa salvação, né? Diretamente com a vida cristã. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você entrou, né, numa viagem aí maravilhosa com Jesus. Porém, no percurso desta viagem, muitas situações vão surgindo, onde na verdade nós teremos que nos posicionar como verdadeiros soldados, como verdadeiros guerreiros, né? Para que a fé verdadeira, a fé genuína, ela permaneça intacta, para que ela não venha se corromper. Em nome de Jesus, temos que combater a incredulidade, né? Porque a falta de fé gera destruição. A Bíblia diz, o que não é por fé é pecado, de acordo com Romanos 14, 23. Olha o que está dizendo o verso 5 aqui. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Aqueles que saíram do Egito não creram, não confiaram no Senhor, se entregaram às paixões erradas, né? Se entregaram às paixões da carne, não observaram os princípios, os mandamentos e a ordem do Senhor. Aqueles que sucumbiram diante da falta de fé, estes pereceram, estes morreram, estes não entraram na terra de Canaã. Veja, queridos, como que é importante a nossa fé.
Ninguém vai entrar no céu sem fé. Ninguém. Ninguém será salvo sem fé. Ninguém vai conseguir viver uma vida de intimidade, viver uma vida na presença de Deus sem o exercício da fé. Hebreus 11:1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos de coisas que não se veem. Você não precisa ver, você não precisa tocar, você não precisa sentir, você precisa crer, você precisa confiar, né? E quando você crê, você confia em Deus, você rompe com as barreiras, você vence as dificuldades. E mais do que nunca nesse tempo de pandemia, né? Nós estamos vivendo numa guerra. Hoje pela manhã mesmo eu estava vendo um amigo meu, um pastor, que postou numa das redes sociais, né, a luta que ele está travando contra o Covid. Graças a Deus está melhorando, mas uma luta muito grande, né? Uma luta muito grande. Então, mais do que nunca, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que depositar a nossa fé nele. É Ele que está no controle da nossa vida. É Ele, é Ele, é Ele, né? E nós podemos ainda sucumbir nessa terra, porém nós temos uma porta aberta de entrada no céu, porque Jesus está no nosso coração. Nós cremos de todo o nosso coração. Deus é poderoso para realizar em nós infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? É Deus que nos guarda nesse tempo, é Deus que te guarda nesse tempo. Creia nisso, confie nele de todo o teu coração. Uma terceira coisa, nós precisamos sim batalhar contra o orgulho, precisamos exercitar a nossa fé, né? Com dedicação, batalhando contra o orgulho, contra a avareza, contra a vaidade. Olha só, versículo 9 diz assim: nem mesmo o arcanjo Miguel fez isto. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. O arcanjo Miguel aqui, ele sabia o que significava hierarquia. O arcanjo Miguel, ele sabia o que significava, né, posição hierárquica. E um dia, lá atrás do passado, né, o diabo, ele exerceu uma posição de hierarquia no céu. Miguel não ousou ir contra ele, Miguel não ousou insultá-lo, muito pelo contrário. Miguel demonstrou humildade e ele disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o orgulho tem tomado conta do coração das pessoas. As pessoas não querem se submeter. As pessoas, muitos não querem, né, agir com humildade, né? Muitos não aceitam uma crítica, né? Muitos, né, se rebelam com facilidade. Que Deus tenha misericórdia. Judas vem nos alertando aqui. Olha, queridos, desde aquela época, essa carta foi escrita por volta aí do ano 65 ao ano 67, segundo alguns historiadores, e desde aquela época, sempre foi assim. O coração do homem não mudou. Mudaram, né, várias coisas, inclusive a tecnologia. Estou falando aqui, você aí na sua casa, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? É uma grande oportunidade que Deus nos dá de nós estarmos aí entrando em vários lugares no mundo todo. No mundo todo. Porém, o coração do ser humano continua do mesmo jeito, né? O homem continua mentindo, o homem continua enganando, o homem continua com maldade, o homem continua tentando atrapalhar o outro, o homem continua, né, matando, o homem continua roubando, né? O homem continua fazendo tantas coisas que fez no passado e continua fazendo hoje, né? O coração não muda. O coração não muda. O único que tem poder para transformar o coração do ser humano é o Senhor Jesus. O Espírito Santo, quando entra dentro da pessoa,
transforma não somente o espírito, mas começa um processo de transformação na alma, no comportamento, nas atitudes, porque isso é conversão. A verdadeira conversão fala disto, de uma vida transformada. A verdadeira conversão fala de um arrependimento genuíno, uma mudança de comportamento, uma mudança de mente. É isto, né? A verdadeira vida cristã nos leva, né, a vivermos uma vida, né, na qual, quando nós percebemos, puxa, eu errei ou eu pequei, então é momento de se arrepender, é momento de voltar para a rota certa, é momento de abandonar o pecado, é momento de confessá-lo, né? Isso é vida cristã, isso é viver uma vida em santidade, né? Não significa que eu ou você somos perfeitos, não, estamos longe da perfeição, nós estamos caminhando, estamos aqui nesse trajeto, né? Nesta viagem aqui na Terra, e durante esta viagem vamos nos deparar com situações na qual nós teremos sim que fazer algumas escolhas importantes, né? E aqui Judas vem nos alertando e nos exortando a batalharmos por uma verdadeira fé, né? Um outro ponto interessante, né? É preciso ter fé e batalhar para não entrar pelo caminho de Caim, não se deixar ser enganado pelo prêmio de Balaão e não cair, na contradição, se opor à autoridade de Coré. Veja o que diz aqui o versículo 11. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim por causa de dinheiro. Eles se entregam ao mesmo erro de Balaão e como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos, né? Veja que Judas aqui vai mencionar três figuras, três personagens, né, do Antigo Testamento, na qual eles, né, se posicionaram de uma forma totalmente errada, totalmente equivocada e por conta disso foram punidos, né? O primeiro que ele cita aqui, Caim, né? Caim que entrou pelo caminho da infidelidade, né? Do menosprezo ao Senhor, né? Enquanto Abel ofereceu das primícias, enquanto Abel ofereceu o melhor para o Senhor, a melhor oferta, né? Caim pegou do que era resto, Caim pegou da sobra e ele quis oferecer isso para Deus. Deus não se agradou, Deus se aborreceu, Deus ficou triste com a oferta de Caim, uma oferta enganosa, né? E Judas vem alertando, dizendo assim, olha, tem pessoas aí no meio de vocês que têm agido dessa forma, têm agido tentando enganar, tentando iludir, né? Tentando oferecer algo que na verdade, né, é algo ruim, é algo que não agrada a Deus, né? Algo que não agrada a Deus. Ele vai citar Balaão, né? Balaão, você conhece a história, você já ouviu da história de Balaão lá em Números 22, fala da história de Balaão, esse profeta, né? Conhecido hoje como um profeta mercenário, né? Um profeta que deixou seu coração se corromper, né? Balaque vinha, né? O rei Balaque tentando aí contratar Balaão para amaldiçoar Israel. E Deus dizia assim, esse povo não pode ser amaldiçoado, é povo bendito, é povo abençoado. Olha só, você é povo abençoado do Senhor, né? Mas tem muitos agindo aí como Balaão, né? Vendendo o seu coração, vendendo, né, a sua fidelidade a Deus, se corrompendo por causa do dinheiro, né? Balaão se corrompeu e chegou a um ponto que ele ia ser morto. E Deus prepara então uma mula ali, né? E ele montado naquela mula, quando ele está seguindo o caminho, a mula vê o anjo na frente, ele não tinha visto. A mula empaca, ele fica bravo com aquela mula e tal. E a mula começa a conversar com ele. Balaão estava tão transtornado que ele nem percebeu que estava falando com uma mula, né? Olha que coisa interessante. Aí os olhos dele se abrem, o anjo vai falar, olha, se não fosse por essa mula, eu tinha rachado você no meio, você tinha sido completamente destruído. Olha, irmãos, cuidado, né? Cuidado com
com os prazeres desse mundo, cuidado com aquilo que o mundo pode oferecer. Hoje a ganância, né? Tudo gira em torno de dinheiro, de poder. A gente vê tanta corrupção, né? Nas várias camadas da sociedade, nos escalões, enfim. Desde o mais pobre até o mais rico, a gente vê corações sendo corrompidos e contaminados por causa do dinheiro, né? Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro. O dinheiro não é maldição. O dinheiro pode ser uma grande bênção. O dinheiro bem utilizado, de fato, ele é uma grande bênção. O problema é o amor ao dinheiro. Quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, Deus fica em segundo lugar, terceiro, quarto. E aí ele não se agrada. E aí as coisas se corrompem, né? Por isso que Jesus deixou claro, ninguém pode servir a Deus e a mamon. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, né? Um outro personagem citado aqui é Coré, né? Nós vemos aqui a rebelião, né, de Coré, né, que se levantou contra a autoridade de Moisés. Olha, irmãos, foi algo tão terrível. E como consequência, se você ler depois em Números 16, verso 49, nós vamos ver que ali, por conta desta rebelião, né, mais de 14 mil pessoas foram mortas. Mais de 14 mil pessoas foram mortas, né? Por causa da rebeldia. Coré se levanta contra a autoridade de Moisés. Deus levanta pessoas, né? Deus constitui pessoas. Deus constitui lideranças. Deus constitui pastores, né? Enfim, para apacentar o rebanho. Apacentar o rebanho. É Deus que põe, é Deus que tira, né? Não sou eu e nem você que devemos nos posicionar para querer tirar, remover esse ou aquele, não. Se Deus colocou e esta pessoa estiver fazendo coisa errada, é Deus que tira. Não serei eu e não será você, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Coré se rebelou contra Moisés e por conta disso foi punido terrivelmente. Outro detalhe que nós observamos, a batalha da fé fala de nós batalharmos contra os falsos profetas. Versículos 12 ao 16, se você ler aí na carta, você vai perceber que Judas vem combatendo, né? Pastores, falsos líderes, falsos profetas que se infiltram no meio do povo. Irmãos, hoje, mais do que nunca, como eu já disse aqui, o maior problema hoje não são as pessoas que adentram nos templos para tentar corromper e contaminar o rebanho da igreja local. Hoje está muito fácil. Você acessa aí através da internet, você tem um celular, você tem acesso direto a muitos ensinos. Hoje você encontra na internet ensinamento para tudo. Coisas boas, coisas não tão boas e coisas terríveis, horríveis, mentirosas, né, pecaminosas, heresias, coisas terríveis. E está cheio de gente assim, infelizmente. Infelizmente, pessoas que têm milhares de seguidores, líderes que possuem milhares de seguidores e estão disseminando, estão esparramando ensinamentos heréticos, ensinamentos corrompidos, né? Estão aí corrompendo a graça de Deus, estão aí corrompendo a verdadeira fé, a fé que realmente irá te conduzir ao céu. Cuidado! Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Cuidado para quem você empresta os seus olhos. Meu amado, em nome de Jesus, cuidado, cuidado. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha só, outro detalhe. Na batalha da fé, só vence aquele que tem a palavra de Deus na mente e no coração. Veja o que diz o verso 17 e verso 18. Diz assim: mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos. Lembrem da palavra. Por isso que é importante que você leia a Bíblia, é importante que você estude a palavra, né? Ore,
estude a Bíblia, leia a palavra. Deus vai te dar discernimento quando chegar ensinos errados, quando chegar ensinos heréticos aos seus ouvidos. Se você se alimenta da palavra, se você lê a Bíblia, se você estuda, meu amado, você não vai ser enganado, você não será iludido, você não vai se desviar do verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Você não vai se desviar. Por quê? Porque a palavra está aqui, habitando ricamente no seu coração. É a palavra que vai te conduzir, é a palavra que vai te dar a verdadeira direção, é a palavra que vai alimentar a sua verdadeira fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não tem outro meio. Você pode ler muitas coisas, você pode ler muitos livros, você pode ouvir muitos vídeos, mas se não tiver nada a ver com a Bíblia, com a palavra, a sua fé verdadeira, ela não será alimentada, porque a verdadeira fé, ela se alimenta pela palavra do Senhor. Nós precisamos da palavra de Deus em nossos corações. Olha só, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Hoje nós encontramos muita gente assim, seguindo os seus próprios desejos, seguindo os seus próprios interesses, seguindo o seu próprio coração. Por isso que nós vemos tantas divisões. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro, né? E ramificações vão surgindo, igrejas vão rachando, né? Às vezes você pega uma igreja que já se dividiu 10 vezes, 15 vezes, uma coisa assim absurda, queridos, absurda. E nós temos que tomar cuidado com isso. Guarda o teu coração, guarda o teu coração, se alimente com a palavra, se alimente com a Bíblia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Outra coisa, na batalha da fé, é muito importante também nós vivemos uma vida de oração, né? Uma vida de oração. O verso 20 vai dizer assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Né? Você será edificado quando você ora. E aqui, em especial, aqui está falando sobre a oração em línguas. Ela é poderosa para alimentar o Espírito. Né? Exercite a oração em línguas, exercite a oração no entendimento, né? Existem vários tipos de oração. Pratique a oração, porque ela também vai fortalecer, vai ajudar a fortalecer, né, a sua fé, edificar a sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. Outro detalhe, precisamos batalhar na fé, para que possamos manter o bom cultivo do amor, né? É o amor, queridos, que faz toda a diferença. O maior de todos os dons, né? Você sabe disso. 1 Coríntios capítulo 13, o maior de todos os dons é o amor, né? Quem ama, abençoa o outro. Quem ama, luta em prol do outro. Quem ama é altruísta, né? Quem ama não é egoísta. Quem ama age com humildade. Quem ama age com simplicidade. Quem ama não se rebela. Então veja como que o amor faz toda a diferença, né? O amor faz toda a diferença. De fato, o amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? O amor abençoa, né? O amor, ele é algo poderoso, né? Nas nossas vidas, né? É a essência do cristianismo. A verdadeira essência do cristianismo está no amor. Vamos exercitar o amor, queridos, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, o verdadeiro amor, né? Verso 21 diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardai-vos no amor de Deus. É interessante quando você lê lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Paulo vai descrever ali a grandiosidade do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, né? E não tivesse amor, isso não ia adiantar de nada. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, enfim, ele vai dando ali, né,
uma listagem das características do verdadeiro amor. No final, ele vai dizer: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Quando você entrar no céu, você não vai precisar mais de fé, porque você já vai estar na presença do Todo-Poderoso. Quando você entrar no céu, você já não vai precisar mais de esperança, porque você já está ali. Mas o amor vai permanecer, o amor vai continuar. Vamos exercitar o verdadeiro amor em nome de Jesus, né? Outro detalhe importante que está muito associado ao amor, Judas menciona aqui no verso 22, ele diz assim: tenham compaixão daqueles que duvidam, né? Tenham compaixão daqueles que duvidam, né? Às vezes você está aí evangelizando, você está pregando a palavra para alguém, essa pessoa está debochando, essa pessoa está duvidando, mas continue exercendo misericórdia, continue exercendo compaixão, né? Uma hora, o Espírito Santo toca lá naquele lugarzinho do coração daquela pessoa e ela vai ser convencida do pecado, da justiça e do juízo e vai se converter. É isso que Judas está dizendo aqui, né? Tenham compaixão. Compaixão fala de você, né, ter misericórdia da desgraça do outro, ter misericórdia do sofrimento do outro, ter misericórdia da luta do outro, né? Tenham compaixão. E finalmente, Judas vai dizer aqui no verso 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, né? Precisamos batalhar, né? A batalha da fé para levar pessoas à salvação, né? Deus quer usar você para pregar o Evangelho. Deus quer usar você para compartilhar as boas novas. Deus quer usar você e eu para que nós possamos espalhar o amor verdadeiro e genuíno de Cristo, né? Deus conta conosco, queridos, para nós evangelizarmos, mesmo nesse tempo. Você pode ser um canal de Deus, você pode ser um canal de bênção, né? Pega o seu celular, não perca tempo com o seu celular, pega o seu celular, envia mensagens abençoando alguém, envie mensagens de fé, de esperança, de amor, porque tem muita gente precisando neste tempo ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de amor. E Deus quer usar a sua vida para isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Olha só quantas lições Judas nos trouxe aqui nesta carta. Quantas lições, né? Quantas lições, né? Cuidado, né? Cuidado com as heresias, cuidado com falsos ensinos, né? Cuidado com aqueles que têm simplesmente feito libertinagem com a graça de Deus. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Tem muitos aí ensinando, né, que a graça cobre tudo e porque você está debaixo da graça de Deus, você pode fazer qualquer coisa, mesmo que você pecar, não tem problema, porque nós estamos debaixo da graça. Irmãos, para com isso. Em nome de Jesus, não vamos brincar, não vamos debochar da graça de Deus. Olha, cada um de fato terá que dar conta de si mesmo a Deus, né? De si mesmo a Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, mas não é uma fé qualquer. Não é uma fé que debocha da própria graça. Não é uma fé que debocha da palavra de Deus. Não é uma fé que debocha da santificação. Quando a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando a Bíblia nos ensina muito sobre a questão de nos santificarmos, né? De nos consagrarmos, de nos separarmos para as coisas do Senhor, para uma vida íntegra, correta. Então veja, a graça de Deus não pode ser banalizada. E Judas aqui, ele vem nos exortando a isso, né? Batalhe, continue crendo, continue confiando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, aquela fé que você
vivenciou, que borbulhou, que ferveu em seu coração lá atrás, quando você se converteu, mantenha esta fé acesa, mantenha esta chama acesa, mantenha as mesmas convicções, mantenha as mesmas convicções. Cuidado com os falsos ensinos, cuidado. Leia a Bíblia, leia a palavra, se alimente da palavra, em nome de Jesus. Se nós fizermos assim, poderemos chegar lá na frente, conforme 2 Timóteo 4, 7 e 8, que nós já citamos aqui. O apóstolo Paulo, quando já estava na sua velhice, nos seus últimos dias, ele vai dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do nosso Senhor Jesus. Todos. E eu vou aqui parafrasear, e fazer alguns grifos pessoais. A todos aqueles que amam a vinda do Senhor, a todos aqueles que vivem verdadeiramente uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé não corrompida, em nome de Jesus, que você lute por esta fé, que você batalhe por esta fé, não perca esta fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana na qual você tenha a oportunidade de exercitar esta fé verdadeira, esta fé genuína, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre a tua vida levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, em nome de Jesus. Deus abençoe, um beijo no coração de vocês.